cristão, ele não aceita as leis de Deus, porque para o cristão é tudo pela graça. O imperador pagão liderou a compilação do Novo Testamento. Você não aceita mais o Novo Testamento? Você é incrédulo, para aqueles que estão me ouvindo, não aceita. Aí quando chega na hora de montar o Novo Testamento lá em Roma, não tinha um judeu. Boa noite, você está no Plano 7 e o convidado desta noite é Oséias Gripe. É Gripe de Atim? Boa noite, Anderson, boa noite a todo o nosso povo dessa pátria maravilhosa chamada Brasil. Gripe é um sobrenome, né, de ascendência germânica, alemã. Quando vieram para o Brasil, era Grieb. Aí na alfândega registraram como Gripe, 2 P mudos. É diferente. Show de bola. Eu conheço o Oséias já há alguns anos, né? E a gente vai bater um bate-papo legal e interessante aqui nesta noite. A gente vai falar, assim, né? A transição de Oséias do cristianismo para o judaísmo. Mas antes da gente bater o papo, a gente vai falar sobre o nosso parceiro, né? Nós temos um parceiro conosco hoje e é o Digafim, né? Digafim tem produtos, suplementos alimentares lá para te ajudar, né? Principalmente nesse período de tempo frio, né? Eles têm lá um Digafim Flufim, tem aqui o tradicional xarope composto e tal. Então, se você quer adquirir um produto Digafim, você pode acessar a rede social Instagram, que você vai conhecer melhor os produtos da Digafim Brasil. Os melhores produtos, suplementos alimentares você encontra na Digafim. Então, Oséias, é um prazer te receber aqui essa noite. Vamos aí para um bate-papo bem interessante, né? A gente aqui costuma fazer as pautas e pautas que geram interesse dos telespectadores, né? Não adianta a gente trazer um convidado qualquer sem ter uma pauta legal. Eu gostaria que você me falasse um pouquinho sobre essa sua saída, né, do cristianismo para o judaísmo. Pelo que eu te conheço há alguns anos, muitos anos se passaram lá dentro do cristianismo. Aí eu quero saber mais um pouquinho sobre, em breves palavras, né? Porque a gente quer falar um pouquinho mais sobre o judaísmo. Correto, Anderson. Eu sou de família evangélica, né? Nasci no cristianismo, cresci e também me formei como pastor, bacharel em teologia, né? Em 2 faculdades e uma universidade. Pastorei por mais de 30 anos e trabalhei com evangelização com filmes, rodando o Brasil, cinema, né? Cruz do Punhal, Inferno em Chamas, por mais de 30 anos. E graças ao Eterno servi também como capelão em cadeias penitenciárias. Então tem uma trajetória dentro do cristianismo bem aprofundada. Uma história bonita? Sim, foi uma história muito bonita que valeu a pena. Valeu a pena porque tudo tem o seu tempo, né? A gente tem que caminhar para frente. E tudo tem o seu tempo. E o Eterno, coube ao Eterno me chamar nessa caminhada durante um determinado tempo para conhecer mais a história que nós temos. Isso inclui a história do judaísmo. Você ficou com alguma mágoa lá do cristianismo? Não. Primeiro porque que foi um processo. Quando eu estava fazendo graduações na Universidade do Rio Grande do Sul e também pós em filosofia, comecei a conhecer alguns assuntos da área de teologia, voltado para o calendário bíblico, voltado para
as línguas originais. Sim, sim. Né? Aí eu comecei a fazer comparações teológicas de textos e comecei a ver algumas contradições. E nisso eu comecei a pesquisar mais. Então, quanto mais eu fui pesquisando, eu fui vendo que a história do cristianismo é um pouco complexa. E eu comecei a querer conhecer a história do judaísmo. E nesse processo de conhecer a história do judaísmo, eu também fui procurar conhecer a minha ascendência. Aí eu fui descobrir que eu tinha uma ascendência judaica, por família vindo da parte de Portugal e da Alemanha, que são os sefarditas e os askenazitas. Sefarditas que vêm de Portugal e askenazitas que vêm da Alemanha. A grande parte do povo brasileiro são descendentes de judeus, não sabe. Entendi. Aí eu descobri minha identidade e isso me fez aprofundar mais no judaísmo. E estou nessa caminhada. Dentro do próprio cristianismo tem muitas vertentes, né? E a gente vê aí, né, o calvinismo, né? Tem o arminianismo. Isso aí, essa palavra é difícil aí. Arminiano. E dentro do cristianismo você se encaixava em qual área ou chegou a estudar as duas? Eu, por ter feito na faculdade interdenominacional, eu tive facilidade de trabalhar com todas as teologias sistemáticas. Sim. Que são teologias provenientes do calvinismo, tá? Sim. A do presbiterianismo, a do Berkoff, do Lewston, da Batista, né? Eu fui trabalhando essas teologias, então eu tive uma facilidade de ter um conhecimento amplo de todas as teologias sistemáticas de cada denominação. E eu, por fazer uma faculdade interdenominacional, eu tive um espírito aberto para pesquisas teológicas de amplitude maior. Foi aí que eu também quis conhecer o judaísmo. Entendi. A pergunta que não quer calar: o Deus do cristianismo é o mesmo Deus do judaísmo? É uma boa pergunta. Mas, em parte sim, em parte não. Eu diria que é mais para não do que para sim. Porque aí entra uma questão teológica muito grande. Porque o cristianismo tem como base, né, a doutrina da trindade, da triunidade, né? E isso tem uma base histórica no Concílio de Nicéia, no ano 325. E a igreja cristã, ela segue essa doutrina, né, baseada na doutrina da trindade, enquanto que o judaísmo não segue. O judaísmo não crê na doutrina da trindade e da triunidade. Para o judaísmo só existe um Deus e fora dele não há Deus. Já para o cristianismo, existe o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, essa trindade. Então, alguns defendem, não é só um Deus, mas na verdade eles consideram Jesus como Deus, consideram o Espírito Santo como Deus. No judaísmo é diferente. No judaísmo só existe um Deus. Mas acreditam que Jesus veio e tal? Ou Jesus não é Deus para vocês? Como que funciona isso aí? Olha, essa é uma história que ela é boa para debater, né? Principalmente na área da questão da doutrina da trindade. Porque quando se estuda profundamente as Escrituras, as pessoas vão começar a entender alguns detalhes. Vou citar um exemplo, quer ver? O judaísmo só crê num único Deus, na unicidade, né? Que não existe Deus fora dele. O profeta Isaías diz, né? Fora de mim não há Salvador, fora de mim não há Deus. Então o profeta Isaías deixa isso bem claro. Aí as pessoas dizem, mas e como é que fica em Jesus e o Espírito Santo e a Trindade? Mas as pessoas esquecem de olhar que o próprio Jesus, os escribas chegaram perto dele e perguntaram a ele, mestre, qual é o mandamento mais importante? Né? Qual o mandamento mais importante? Aí todo mundo está lá no livro de Marcos, Evangelho de Marcos. Aí Jesus responde, olha, né? Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único, um. Aí o que acontece? O próprio Jesus declara, isso é uma resposta com uma oração. Porque o povo judeu faz uma oração chamada Shema. Shema Israel, Adonai Eloqueinu, Adonai Ahad. O que quer dizer? Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é um.
Não existe dois, não existe três. O próprio Jesus responde isso para os escribas, né, que estavam ali provocando ele, no livro de Marcos. Só que o cristianismo, por ter uma teologia construída desde o século IV em diante, né, ele recebeu essa influência da doutrina da Trindade, defender três deuses. Então as pessoas são batizadas em nome de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. No judaísmo não existe isso. Tá, mas aonde que Jesus encaixa aí? Ele é um Deus para vocês ou não? Olha, ou ele é Deus para vocês? Ou... Boa pergunta. Por exemplo, quando eu saí do cristianismo, né, eu conheci o judaísmo messiânico. O que é o judaísmo messiânico? O judaísmo messiânico é uma versão do judaísmo que crê em Jesus como Messias. Então, fui fazer também teologia judaica messiânica. Como eu tinha feito teologia cristã, agora fui fazer também teologia judaica messiânica com a extensão de Israel. E entrei para o judaísmo messiânico, que crê que Jesus é o Messias. Entrei e fiquei lá uns tempos. Só que eu não continuei. Por quê? Porque no judaísmo messiânico, eu acabei descobrindo que o judaísmo messiânico, né, é o cristianismo vestido de judeu. É o cristianismo vestido de judeu. Coloca kippá de judeu, coloca talite de judeu, coloca um monte de coisa de judeu, como existem muitas igrejas aí. Eu ia perguntar, cadê o kippá? Não, justamente o kippá está aqui comigo, verdade. Né? Aí o que acontece, né? Porque eu estou indo no processo de caminho para o judaísmo. Porque ainda existe um processo de conversão. Então não está finalizado isso? Não está finalizado. Porque eu teria que passar por um tribunal em Israel. No judaísmo existe o convertido precisa passar por um tribunal. Ele tem que ser reconhecido pelo tribunal. E no Brasil nós não temos tribunal. E esses caras que colocam uns mantos aí nas costas e tal, colocam um monte de gente pra cair aí, pá, e tal. São uns negócios que eu respeito as religiões, mas eu fico meio assustado. Isso tem a ver com... Não, isso não tem nada a ver com o judaísmo. Isso aí, o que acontece são tudo movimentos heréticos, vou ser bem claro. Primeiro, alguns pastores colocam kippá e colocam talite, aquele manto. Sim, sim. Só que no talite existe uma coisa que chama-se tzitzit, que é um fio. E só deve usar aquele tzitzit, aquele talite, quem obedece os mandamentos. O cristão não obedece os mandamentos. O cristão não sabe nem quais são os mandamentos. O cristão, ele não aceita as leis de Deus. Porque para o cristão é tudo pela graça. Fala que aceita, fala que obedece os mandamentos, mas não obedece. Se você perguntar a determinados pastores quantos mandamentos existem, não sabe. E cita os 10 mandamentos, também não sabe. E nós temos 613 artigos da Torá. Porque o judeu, ele crê na Torá. Aqui foi um trecho por Moisés no Monte Sinai. Já o cristianismo segue o Novo Testamento, que teve uma compilação em Roma, no Concílio de Nicéia. É isso que eu te perguntar, qual é a diferença da Torá para a Bíblia Sagrada? Bom, a Bíblia contém os 5 livros da Torá, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, que é chamado de Torá. O judeu segue a Torá, tem a Torá como sagrada. Entendeu? A Torá são esses 5 primeiros livros da Bíblia. Os demais livros do Velho Testamento? Sim, os demais livros do Velho Testamento, chamado Velho Testamento, que não tem nada de velho, isso foi uma estratégia romana, né? Para colocar o outro como novo, e o que o Eterno entregou no Monte Sinai é velho. Né? Interessante, né? Sim. Aí o que acontece? Aí, o restante do Antigo Testamento é chamado de Taná, que é um acróstico. Tá, de Torá, Na, de Lavini, que é os profetas, e CH de Ketuvim, que são os escritos. Né? São os escritos. Então o que acontece? Quando fala lá, por exemplo, no Novo Testamento, examinar as escrituras, a palavra é Taná. Mas que escritura é essa? Quando diz lá, não existia o Novo Testamento, por exemplo, na época de Jesus. A inspiração do Novo Testamento foi depois do século IV, no Concílio de Nicéia, liderado por um imperador pagão. O imperador pagão liderou a compilação do Novo Testamento. Então, o que acontece? O cristianismo é uma religião estrategicamente criada por Roma. Muitos não aceitam isso, mas essa é a verdade.
É uma questão de documentos históricos. Mas aí então o judaísmo tem uma rixa com Roma? Como que é isso? Esse relacionamento de judeu com romano? O Anderson, é um pouco complexo, né? Até para você, na questão da pergunta, né? Por não conhecer muito o judaísmo. Sim, não. O que acontece é o seguinte, né? Nós temos que entender que o povo judeu vem de quem? Vem de Abraão. Sim. E o povo judeu nasceu na escravidão ali do Egito, quando desceu 70 almas para o Egito, e dali saiu uma média de 600 mil almas, não contadas, porque as mulheres não são contadas, e os que foram juntos deu mais de 3 milhões de pessoas saindo do Egito. Então, essas pessoas que saíram do Egito formaram uma nação chamada Israel, que são das 12 tribos de Jacó. Sim. Então, o que acontece? Israel sofreu no exílio. Exílio do Egito, da Babilônia, dos persas, dos gregos, e o último Roma. Então, o que acontece? O povo judeu passou por esses exílios. Aí a pessoa pergunta, mas o que é judaísmo? Judaísmo é uma religião? Não. O judaísmo não é uma religião. Para alguns, é. O judaísmo é uma prática de obediência à instrução da Torá. Torá significa instrução. Mas se você vai no Novo Testamento, lá está tudo como lei. Tudo como lei. Só que não é lei no grego, é nomos. É nomos. Então, dentro da Torá existe lei. E dentro das leis existem vários tipos de leis. Então, tudo foi compilado erradamente. Porque os romanos não entendiam nada de judaísmo. Entendi. E montaram o Novo Testamento sem entender de judaísmo. Entendi. Mas o senhor fala da questão da lei e tal, de cumprir a lei. Ali no Velho Testamento, né, no caso da Torá, né, dos cinco primeiros livros. 5 primeiros livros, não é uma carga muito pesada para cumprir todos aqueles mandamentos que tem, porque não é só os 10 mandamentos, tem outras leis. 613 artigos. O que acontece é o seguinte, a Torá, o povo saiu do Egito, né? Quando o povo saiu do Egito, aí você pega o Êxodo, capítulo 12. Primeira coisa que Deus mandou para Moisés fazer, o Moisés, está saindo essa multidão do Egito. Quer um novo calendário. Você vai passar a contar um calendário a partir de agora. Êxodo, capítulo 12, versículo 1. Deus dá um novo calendário. Esse calendário é um calendário que existe até hoje para o povo judeu. Que é o calendário que tem as festas bíblicas, que ajuda na regulamentação do calendário, que é baseado na lua. Né? Pela lua se conhece o mês e pelo sol o ano. Então, o calendário lunisolar. Né? Já o cristianismo segue o calendário de Roma, que foi estabelecido. Calendário gregoriano. O que quer dizer? Lá depois do século IV. Então veio o outro calendário. Então o povo judeu segue o calendário estabelecido por Deus. Êxodo capítulo 12, versículo 1. Deus diz para o povo judeu, vocês vão seguir esse calendário. Então existe um planejamento. E no Monte Sinai, 50 dias depois do Monte Sinai, Deus entrega a Torá para o povo, esse povo que saiu do Egito, que é a instrução deles para eles viverem na Terra Prometida. E é como se fosse a Constituição. O Brasil tem a sua Constituição de 88. Né? Sim. O povo judeu tinha que receber uma Constituição. E recebeu diretamente do Eterno. E os 603 artigos, ele é trabalhado no cristianismo, na consciência dos cristãos, como se fosse algo pesado. Mas se você ler o livro de Deuteronômio, lá é bem claro, né, que as leis de Deus não são pesadas. Não são pesadas. Ela é pesada para aquilo que é obedecer. Entendi. Por isso que o salmista Davi diz o seguinte, o meu prazer está na lei do Senhor e nela medito de dia e de noite. Entendi. Então ele tinha prazer. Então, para que eu tenha a lei do Eterno, aí eu falo, não é lei, é instrução. Para que eu tenha a instrução do Eterno, tem prazer nela, não se torna pesado. É um prazer. Já o cristianismo, houve um trabalho político por Constantino, aí tem que estudar a história. No Conselho de Nicéia, no 325,
para montar o Novo Testamento, ficaram mais de 4 anos montando o Novo Testamento, com 318 bispos, e não tinha um judeu sequer. E o seu judeu que aparecesse lá era queimado no fogo por Constantino. Durante 4 anos montaram o Novo Testamento. Mas qual era a razão disso? Aí quando eu fui fazer história, não eu fiz. Aí eu fui descobrir, pela história, a verdadeira história de Roma, a decadência de Roma. Os godos, os visigodos, os estragodos, aquelas nações que eram chamadas de bárbaros em volta de Roma, o que estava acontecendo? Estavam dominando Roma, e o Império Romano já estava em decadência. E o Império Romano só tinha que arrumar um jeito de salvar o Império, criar uma religião. E a religião que estava prevalecendo em Roma nesse período era o judaísmo. E tinha muitas pessoas que criam o Yeshua, né? Chamado Jesus, né? Em hebraico Yeshua, criam que ele era um Messias. O que na verdade não é, entendeu? Que aí tem que entender o outro paradoxo. O que é Messias? No hebraico, né, é Mashiach. No grego, cristão, de Cristo. Então o que acontece? Houve um novo projeto, uma nova constituição, chamado Novo Testamento. Entendi. Mas mediante a isso tudo aí, o senhor acredita que a galera que está no cristianismo, eu tô fazendo uma pergunta como leigo, né? Eu não tô fazendo uma pergunta assim, não que eu vou praticar isso ou aquilo que o senhor está falando também, mas essa galera toda aí do cristianismo, segundo o judaísmo, vai tudo pro inferno? Não serão salvos? É outra pergunta interessante. Primeiro que para o judeu o conceito de inferno é diferente do cristianismo. Entendeu? O conceito de inferno é diferente. Então, vários conceitos teológicos no judaísmo é diferente. Muda muito. Muda. Entendeu? Muda. Então, o que acontece é o seguinte, o povo cristão foram educados, ensinados a rejeitar a lei. Criaram a doutrina da dispensação, que é chamada doutrina da lei, da inocência, da consciência, doutrina da lei e até chegar à doutrina da graça. E quando chega da doutrina da graça, pela graça sois salvos, e se não vem de vós, é dom de Deus. Então o que quer dizer? Você é salvo pela graça. Só que esquece de uma coisa, né? Então eu não preciso fazer nada? Eu não preciso praticar nada? É só levantar a mão para Jesus? Quando eu passava a fila, o camarada assistiu o filme Inferno em Chão, né? Quem quer levantar a mão? Levanta a mão. O cara levantava a mão, aceitava Jesus, entrava na igreja, era batizado, se tornava pastor, mas tudo bem. Mas e as instruções do Eterno, que é chamado de lei? Não estou na lei. Mas não está na lei? Não, estou na graça. Então não precisa de lei? Mas a lei não salva. Ah, então tudo bem. Mas você tem aqui a lei do trânsito, a placa de trânsito daqui para Vitória, você vai viajar. Não, tem a placa, não ultrapasse 80, não ultrapasse 100. Eu pergunto, aquela lei de trânsito ali ajuda a salvar vidas? Ajuda a salvar vidas? Ajuda. Porque a lei é uma instrução. Ela está te dando uma instrução de velocidade. Então o que Roma fez? Roma criou uma religião capciosamente muito esperta. Eu estou te falando, isso é história. Criou uma religião, usou o povo judeu, usou os personagens judeus para poder criar uma religião que alienasse o povo. Essa é a verdade. Muitos ficam bravos comigo, revoltados comigo, mas acreditados. Caramba! Tá, mas aí teve isso e tal, mas Martinho Lutero se revoltou contra esse sistema. Olha aqui. Interessante, né? Martinho Lutero, vem no ano 1500. Martinho Lutero, o que ele fez? Ele quis fazer uma reforma. Uma reforma. Reforma é diferente de restaurar. O senhor fala que ele não chutou o balde definitivamente, não. Não, o que ele fez? Ele continuou com o Novo Testamento. Ele não voltou ao original. Anderson, qual que é o original? Vou citar um exemplo. Deus tira o povo do Egito, né? Purifica o povo através da Páscoa, Pessa, né? E manda o povo ficar 49 dias, 7 semanas de 7 dias, 49 dias para fazer um processo de purificação. Para chegar no Monte Sinai e receber a Torá. O que é a Torá?
A Torá é como se fosse uma ketubá. O que é uma ketubá? Um contrato de casamento. Deus casou-se com Israel. É só olhar de Jeremias 31. Deus casou com Israel. Então aquele povo que saiu do Egito, que não era judeu, mas que queria fazer parte daquele povo, se tornaram judeu. Como? Fazendo o processo de conversão, circuncidando e obedecendo à lei de Deus. Então Deus deu um contrato de casamento. Deus deu um contrato de casamento ali com o povo de Israel, de deveres e direitos. Então o povo casou com o Eterno. Entendeu como? Então, dali em diante, no Antigo Testamento, é um casamento. É só olhar o livro do profeta Oséias, o livro de Jeremias, dos profetas. Então, houve um casamento de Deus com a nação de Israel. E Deus não divorciou-se desse povo. Aí vem Roma agora, lá no século IV, né? Cria uma nova Torá, um novo testamento. Compreendo. Mas aí, no caso, se eu deleto o Novo Testamento, eu deleto Jesus da história também. Essa história de Jesus, foi Roma que inventou Jesus? Isso aí está fervendo no mundo e no Brasil. Isso aí está fervendo. Nós vamos ter pano para muita manca, como diz o pessoal da OSS. O que quer dizer? Nós vamos ter debate muito grande aí pela frente. Por quê? O judaísmo messiânico ainda acredita no Novo Testamento. Se vestem de judeus, tem suas sinagogas, nos Estados Unidos, no Brasil, você vai aqui em Vitória tem a sinagoga. Eu estava querendo já implantar a sinagoga judaica messiânica aqui em Cachoeiro. Mas quando eu comecei a pesquisar mais, eu falei, o Novo Testamento para mim não serve mais. Isso tornou-se uma aberração até para os meus parentes e amigos. Não, você não aceita mais o Novo Testamento? Eu vou ser bem claro, para aqueles que estão me ouvindo, não aceito mais. Não aceito mais o Novo Testamento. Por quê? Lê a história. Quem inventou o Novo Testamento? Porque Deus original do Novo Testamento não tem na língua original, que é o hebraico. Só tem os códices em grego e adulterados. Então, é uma questão que nós estamos tendo hoje em dia de impacto muito forte, porque é um quebra de paradigma. Caramba, as pessoas chegam para mim, caramba, você falava de Jesus, levou almas para Jesus, né? E hoje você não acredita mais em Jesus. Não acredito na história dele. Não acredito na história do Novo Testamento. Por quê? Se você cruzar os dados de informação do Novo Testamento, não bate um com o outro. Não bate. Por quê? Foi inventado por políticos romanos, que não entendiam nada de judeu. Quer ver um exemplo? Você pega Romanos capítulo 9, Paulo diz lá o seguinte, aos judeus pertencem as alianças, aos judeus pertence a glória, aos judeus pertencem as promessas, aos judeus pertence tudo. Aí quando chega na hora de montar o Novo Testamento lá em Roma, no século IV, não tinha um judeu. Sendo que Deus deu os oráculos para o povo judeu. Entendeu, Anderson? Entendi. Deixa eu pegar aqui meu guia. Me fala como que o judaísmo aborda a questão da ética e da moralidade, né? Nós vivemos aí um processo complicado no mundo, né? A gente já nem sabe o que é ético, o que... Muito tá bagunçado, né? Eu queria que o senhor me falasse um pouquinho sobre essa questão no judaísmo. Muito boa a sua pergunta, Anderson. Olha bem, a questão da ética e da moralidade, ela vem de uma questão cultural. Né? Sim. Ela vem de uma questão cultural, por quê? Porque se a criança cresce dentro de uma determinada liberdade, ela não aprende os limites. Não aprende os limites. Aí eu volto à doutrina da graça, entre aspas. Sim. Doutrina da graça, que rejeita a legislação. A diferença, para o povo judeu, o judaísmo, a ética e a moralidade, ela vem na instrução da legislação. Ali você vai aprender, no livro de Levítico, Números, estatutos, juízos,
regras, entendeu? Mandamentos. Então a criança, por exemplo, lá, não adulterarás. Ela tem que memorizar. Por que não adulterar? Entendeu? Primeiro ela vai aprender que ela não deve nem sequer masturbar. Porque quando ela está se masturbando, ela está colocando esperma fora e alimentando demônios. Então é uma questão espiritual, que as pessoas não têm noção, que traz uma consequência drástica na natureza. Então o judaísmo explica para uma criança o porquê não adulterar, o porquê não assassinar, o porquê não cobiçar o que é do próximo, nos mandamentos. Então a criança ela é educada, aprendendo as regras, os estatutos. Um exemplo, você pega Jesus, quando foi lá na sinagoga, junto com o pai, Maria, ficou lá na sinagoga. E os pais depois ficam procurando, cadê Jesus, cadê Jesus? Ele estava fazendo o quê? Bar mitzvah. O que é bar mitzvah no judaísmo? Bar mitzvah no judaísmo é o menino, o homem com 13 anos, ele é sabatinado por todas as leis da Torá. Ele é sabatinado, ele é cobrado. Entendi. Então ele lê a paraxá do dia do nascimento dele, que é uma porção, e ele é questionado. O que ele aprendeu da legislação? Então a ética para o povo judeu, né? O menino quando chega aos 13 anos de idade, ele é considerado como se fosse de maior. Porque ele já aprendeu a legislação das regras. Não cobiçar o que é do outro, não ultrapassar determinado limite. Isso é a instrução que as pessoas chamam de lei, que não precisa da lei. Então já no cristianismo, o camarada não é só aceitar Jesus, né? É o Espírito Santo que faz a obra, mas não é educado nas legislações, nas regrinhas, nos detalhes. Então isso traz uma cultura diferente. Tanto que a maior parte do povo judeu tem os prêmios Nobel. Por quê? São pessoas que estudam mais, pesquisam mais, se dedicam mais. Essa é a diferença da ética do judaísmo para o cristianismo. Eu ouvi algumas pessoas falar, né, sobre a questão de riqueza, né, de conquistas e tal, que é o povo bem sucedido. Isso tem a ver com essa questão de seguir muito bem a regra? Tem, porque a criança, desde novo, ela vai aprender a ter uma disciplina. Sim. Vai aprender a ter uma disciplina. Ela vai aprendendo por exemplo, quer ver um exemplo? Uma regra, não é um mandamento. Não lavar as mãos, né? Como assim? Não lavar as mãos. Aí, não lavar as mãos. Não, só está citando como exemplo, né? Não lavar as mãos. Então as pessoas comem sem lavar as mãos. Uhum. Mas uma criança judia, ela, ao levantar de manhã, antes de botar o pé no chão, ela lava as mãos. E antes de se alimentar, ela lava as mãos e faz uma oração. Então ela já vai sendo educada a lavar as mãos antes da alimentação, lavar as mãos antes de fazer uma oração, antes de um serviço sagrado. Aí o que acontece? Veio a Covid, o que o governo fez? Botou tantas crianças para fazer o quê? Lavar as mãos com álcool. Quer dizer, a Torá já ensinava isso. Há muito tempo. Falando nessa questão de alimentação, que o senhor já puxou esse assunto, eu até ia comentar sobre isso. Existe alguma regra do que se alimenta, o que pode, o que não pode? Porque, né, eu conheço alguns cristãos adventistas, por exemplo, que não come carne de porco e tal. Como que funciona lá essa questão? Até mesmo na questão, o senhor falou também que tem um dia que não pode trabalhar, que não pode exercer algumas coisas e tal. Me fala sobre essa questão. O livro de Levítico, capítulo 11, o Eterno deixa uma instrução para o povo, que é o alimento kashrut, alimento kasher. Não comer isso, não comer aquilo, não comer isso. Por exemplo, não comer carne de porco, não comer peixe que não seja de escama e barbatana, entendeu? Ou seja, não pode comer camarão? Não,
Porque o cara não é como se fosse o barato do mar. Entendeu? Entendi. Então, o que acontece? A Torá, ela já tem uma alimentação para a sua saúde. O Eterno já deixou um cardápio e uma instrução detalhada para a sua cozinha. Por que o porco? É uma história longa, não vou entrar aqui no mérito agora, porque isso é uma história longa. Né? Então, o Eterno já deixou uma instrução para a alimentação. Então, a saúde de uma pessoa depende do que ela come. E a saúde física e a saúde da alma. Então, a Torá já deixou essa instrução. O Eterno, quando tirou o povo da escravidão do Egito, o Eterno não somente salvou o povo, o Eterno deu uma instrução para que esse povo pudesse viver na terra prometida, né, com plenitude de vida. A Torá não é lei, Torá é instrução. As pessoas receberam a lavagem cerebral, que tudo é lei, lei. Né? Tudo é lei. Mas se você entra lá, é uma instrução para a nossa vida. Aí a pessoa, ninguém consegue guardar todos os mandamentos. Primeiro tem que entender que dos 613 mandamentos, uma parte era para aquele período, no deserto. A outra parte da instrução, dos mandamentos, é para os dias de hoje. E a outra é para o futuro. E a outra parte dos mandamentos é para os sacerdotes, para aqueles que cuidam das coisas sagradas. Então, essas instruções alimentares, elas existem até hoje. Né? Um exemplo. Por exemplo, um judeu não come qualquer tipo de carne. Existe um rabino que acompanha o nascimento do bezerro, o crescimento do bezerro, o sacrifício do novilho, né? Como ele é sacrificado, não é de qualquer jeito, acompanha a saúde daquele animal, e depois que aquele animal é sacrificado de maneira correta, aí sim ele é embalado e o rabino dá o visto. Então você vai alimentar de uma carne que você sabe da procedência dela. Mas nesse tempo moderno agora ainda existe isso? E como? Existem, por exemplo, fazendeiros no Brasil que produzem só gado desse jeito. E não é só para os judeus. O muçulmano também não come qualquer tipo de carne. Eles acompanham essas regras alimentares. O Islã tem um pouco de aparência alguma coisa. Por exemplo, não come carne de porco também. Não come. Entendi. Cara, interessante. Já o outro, né? Aí você vê lá no Novo Testamento, né? O mal não é o que entra pela boca, é o que sai. Então, você pode comer qualquer coisa, né? Então é o que o camarada aprende, né? Mas peraí, além de Deus, como é que fica? Aí sendo que o próprio Jesus disse, né? Eu não vim revogar a lei. Até que os céus e a terra, quer dizer, vou morrer, vou ressuscitar, né? Mas a lei vai permanecer. Mas eu pergunto, as pessoas seguem Jesus? Eu digo que não. Por exemplo, Jesus foi circuncidado no 8º dia. Os homens cristãos são circuncidados? Mas não é para seguir Jesus? Não estou mais na lei, estou na graça. Está com medo, né? Com medo da cirurgia. Me fala um pouquinho também, são várias perguntas. Eu acredito que se a gente fosse parar para conversar sobre o judaísmo, é muita coisa e às vezes a gente poderia pontuar, né, X tema, né, mas a gente fazer um apanhado geral. Me fala uma coisa, o senhor falou mais ou menos, o senhor não é igreja, né, o senhor reúne em sinagoga, qual é a diferença de uma sinagoga para uma igreja, né? Sim. Por exemplo, se você pega Lucas, eu vou falar um pouquinho. Você pega Lucas, capítulo 16, versículo 4. Jesus ia para a sinagoga todos os sábados, como era de seu costume. Jesus praticava o judaísmo. Jesus não praticava o judaísmo. Mas o senhor está usando o Novo Testamento aí. Pois é, mas estou usando para você ver que o que é mudado hoje, as contradições. Se Jesus frequentava o judaísmo, praticava o judaísmo na sinagoga, por que mudaram tudo? Entendeu como? Se Jesus fosse circuncidado, fez bar mitzvah, praticava todas, por que as pessoas não seguem isso? Entendeu como?
Então, há uma contradição. Então, daquilo que Jesus ensina e daquilo que é praticado. Há uma contradição. Não é a verdade. Não é o que se segue. Então, o que acontece? Hoje, né, como eu ainda não sou rabino, que para mim ser rabino, eu vou ter que ir para Israel ainda, né, tenho que ter um reconhecimento do tribunal. Eu estou no caminho, né, como se diz, no caminho do judaísmo, me aprofundando, né, para poder chegar lá. Porque o judaísmo, para alguns, é religião. Para mim, hoje, não é. O judaísmo é uma prática da instrução divina. Israelita e judaísmo não tem nada a ver, né? Uma coisa com a outra, né? Ou tem? Israelita e judeu. Você pode ser um israelita e não um judeu. Entendeu? E não um judeu. Por quê? O judeu não é todo aquele que mora em Israel. Ele pode ser um japonês e ser judeu. O judeu, o que é um judeu? Um erudim. É aquele que pratica a instrução do Eterno. Vive a instrução do Eterno na essência. E não porque ele segue uma religião. É porque a alma dele já é uma alma judia. Você não se converte ao judaísmo. Você já é uma alma judia. Você simplesmente se encontra. O que aconteceu comigo. Epa lá. Isso aqui é o meu ninho. É uma espécie de predestinação, igual nos presbiterianos. É daqui que eu vim. A minha alma, eu estou me identificando com isso aqui, com essa instrução. É com essa instrução que eu estou me identificando. Aí quando eu fui fazer uma pesquisa dos meus antepassados, eu fui ver que eles eram judeus. Como a maior parte do povo brasileiro eram judeus em Portugal. Se converteram à força. Por isso que é chamado de marranos. Se você vai na roça, o porco da roça é chamado de marrão. Porque judeu não come carne de porco. Então, é uma questão histórica. Entendeu, Anderson? Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, até anotei aqui. Como o judaísmo aborda os eventos do ciclo da vida, como nascimento, casamento e morte? Boa pergunta. Para um judeu, eu quero deixar bem claro. Estou aprendendo ainda, né? Porque o aprendizado do judaísmo é uma viagem, é algo muito longo. Porque existem níveis de aprendizado. Você aprende o literal e vai aprendendo, né, os níveis até chegar nos segredos. Então, eu estou nesse processo de aprendizado. Isso leva anos. Sim. Então, o que acontece? Quando você descobre que você é uma alma judia, que você já pertence a essa instrução, que você se identifica com a lei do Eterno, que você tem prazer na lei do Eterno, aquilo não é pesado para você. Isso já faz parte de mim. Eu quero me alimentar desses alimentos eu quero me alimentar desses alimentos sagrados. Entendeu? Eu quero me alimentar, eu quero me vestir assim. Então, quando o camarada descobre a sua identidade, aí é a resposta da sua pergunta. Quem eu sou? Eu nasci, a minha alma, né, nasceu com a minha mãe, ou a minha alma ela já passou por aqui? Entendi. A minha alma vem de onde? Então, quando eu começo a aprender na instrução do Eterno, que o Eterno é quem encaminha a alma para a família simplesmente vai receber aquela alma, vai nascer, vai ensinar, instruir ela na instrução do Eterno. Esta alma simplesmente ela vai procurar seguir a instrução do Eterno e ela vai se elevando no decorrer da história. Casamento não vai ser simplesmente uma questão de escolha pessoal. A alma dela é uma alma gêmea. Como assim? Antes de nascer, a alma era uma só. Quando vai nascer, uma porção da alma vai para uma família, é uma menina, e a outra porção vai para outra família, é um masculino. E quando as pessoas seguem a instrução do Eterno, essas duas almas se encontram. E as duas se tornam uma. Não é que elas se tornam uma porque elas vão se tornar uma, não, elas já eram uma. Mas aí vem daquela convicção de Adão e Eva, lá de Deus criando... Sim, era uma alma só. Isso é uma separação.
física. Entendi. Só houve a separação física. Entendeu? Entendi. Então, quando nós entendemos a nossa identidade, quem eu sou, de onde eu vim, o que estou fazendo aqui, aí a Torá é um mapa da instrução. Entendi. Eu sempre uso uma filme. Você já assistiu muito filme científico, né? Sim. Quando o camarada vai fazer uma viagem numa galáxia, entra numa nave espacial e vai viajar e vai conhecer aquele outro planeta, né? Sim, sim. Eu digo o seguinte: a nossa alma entrou nessa nave espacial aqui. Sim. Ela está no planeta Terra. O Eterno nos colocou numa família. O Eterno nos colocou numa sociedade. O Eterno nos colocou numa cultura. Nós estamos sendo testados e provados. E nós estamos nessa viagem. Nós vamos retornar para o Pai. Sim. A nossa alma vai retornar. Então, como que é essa questão do céu, inferno, isso existe? Como que é essa questão toda lá dentro do judaísmo? É diferente do cristianismo. O céu, para o povo judeu, nós temos 7 céus. 7 céus. Aí é uma história longa que tem que ser explicada de acordo com o conhecimento dos livros sagrados e dos sábios na Torá. Tá, mas quando a pessoa morre, o que acontece, assim, na visão de vocês? Para me te explicar isso, leva tempo. Por quê? Não, justamente porque é complexo. Eu estou disposto a voltar aqui e falar mais desse assunto. Vamos supor, céu e inferno. Para o judeu, não existe o conceito de inferno como existe para o cristão, onde tem o diabo com um chifre, um garfo no meio do fogo para poder atormentar as almas. Para o judeu não existe isso. Mas o diabo, ele existe para vocês? Não. Para o judaísmo, o diabo é simplesmente um anjo criado pelo Eterno com uma missão. Qual é a missão de Hassatã? Em grego chamado diabolos, diabo acusador. Mas no hebraico é Hassatã. Qual é a função de Hassatã? Ele tem uma função de fazer oposição. Ele é um bom empregado. Ele faz tudo que o Eterno manda. Você viu a história de Jó? Quando ele quis atormentar Jó, ele foi lá pedir autorização. Então quem é Hassatã, o diabo? Ele é um funcionário do Eterno que só faz aquilo que o Eterno permitir. Entendi. Ele não é um Deus das trevas. E as pessoas têm como oposição, entendeu? Como outro reino. Como outro reino. Um império das trevas. É diferente. Como o judaísmo aborda a fé e a razão? Outra pergunta muito boa. Estou gostando de ver, Anderson. Gostando de ver. Primeiro tem que trabalhar a questão de conceitos. Os termos técnicos no judaísmo são muito diferentes do cristianismo. Porque o cristianismo, os termos técnicos são baseados no grego. O Novo Testamento foi construído na língua grega, uma língua de goim, gentílica. Enquanto que a Torá é no hebraico. O Eterno criou o mundo com o hebraico. Então, por exemplo, você falou de fé. O conceito de fé no cristianismo, né, é diferente do judaísmo. Porque no judaísmo é uma questão de emuná. O que é emuná? Fé é emuná. Emuná é uma confiança. Entendi. No cristianismo é algo... Não, eu não preciso saber, eu não preciso conhecer, eu creio. A fé... Aí cita Hebreus 11:1. A fé é o fim e fundamento das coisas que se esperam, né? Não é daquilo que se vê. Você não vê, mas você crê. Então já no cristianismo não. Você crê, mas você conhece aquilo que você crê. Então você tem confiança. Um exemplo. Você crê na Torá? Uma pergunta, né? As pessoas, você crê em Jesus? Crê. Você pergunta ao judeu, você crê na Torá? O judeu vai dizer, não. Você não crê na Torá? Não. Né? Eu conheço a Torá. Eu tenho certeza do que ela é. Eu não creio nela. Crer é uma crença. Entendi. O judeu, ele não crê apenas. Ele tem confiança porque ele tem conhecimento daquilo. Entendi. Ele tem conhecimento do projeto da Terra. Entendi. São vários assuntos, né, que a gente poderia estar falando e a gente vai falando e não acaba mais. Né? Mas a gente tem que chegar aqui mais pro lado do final, porque senão a gente não para de conversar. Isso vai longe. Isso vai longe. Eu gostaria que o senhor me falasse um pouquinho
porque o judaísmo ele sofreu por uma grande perseguição, né? O detalhe lá do Holocausto e tal. E foi algo muito bizarro, né? Eu tenho visto alguns documentários, algumas coisas, a gente fica meio assustado, né? Por que tanta maldade, né? E, segundo a visão do senhor, como que essa resiliência, como que o judaísmo conseguiu dar prosseguimento na sua missão, né? Porque, de certa forma, é uma missão, né? Depois de tanto sofrimento. Olha, Anderson, a questão da história do povo judeu, por isso que é importante a gente conhecer a história. Conhecer a história, conhecer o Antigo Testamento, conhecer a Torá. O que é a Torá? A Torá, ela é um manual de instrução. A Torá é um projeto que o Eterno criou antes da criação do mundo. O engenheiro vai construir um prédio, primeiro ele chama o arquiteto e monta o projeto, correto? Sim. E o prédio será construído de acordo com aquele projeto. O mundo foi criado de acordo com o projeto é a Torá. Entendi. Então o que acontece? Ali está o passado, o presente e o futuro. Ali a Torá é um criptograma. É o que eu faço. Eu pesquiso hoje pesquisando a criptografia da Torá. Por quê? Porque é tudo código. Entendi. É tudo código. Então ali está o passado, o presente. Isso já é provado cientificamente pelos cientistas da NASA, por tudo, que até existe vários livros, o Código da Bíblia, né? Posso até trazer aqui na próxima vez, o Código da Bíblia que mostra que a Torá não é apenas, ali não tem uma vírgula fora do lugar. Não pode tirar, porque ela é uma criptografia, ela é um projeto da criação do universo. Então o Holocausto já está ali criptografado. Se você pegar o livro de Devarim, que é Deuteronômio, você vai encontrar no livro de Deuteronômio, né, as instruções falando sobre o Holocausto. Então já estava descrito quem ia morrer, como que seria. Ali tem na Torá codificado, já tem até a morte do Hitler. Até a morte da princesa Diana no dia que ela morreu. A morte de Kennedy com um tiro na cabeça. Incrível que pareça. Entendi. Não precisa acreditar em mim. Procure nas livrarias o Código da Bíblia. Provado. Por exemplo, o primeiro-ministro de Israel, olha como é que isso é sério. O primeiro-ministro de Israel recebeu a visita do jornalista, do escritor do livro, e do cientista lá da NASA, lá em Israel, e eles foram procurar o primeiro-ministro Isaac Rabin. Dizer, olha, você está codificado na Torá que você vai morrer no dia tal, na hora tal, assim. Primeiro-ministro de Israel, um judeu. Por isso que eu falo, não adianta dizer que é judeu. Judeu pode ser um título. O verdadeiro judeu é aquele que segue uma instrução e procura saber qual é o mapa da instrução. É o que eu falei da nave espacial. Você está com a nave espacial aqui na Terra. Você tem que seguir o manual de instrução. A Torá é o manual de instrução. Eles foram ao primeiro-ministro e avisaram, está codificado, você vai morrer tal dia. Você está louco? Não vou morrer coisa nenhuma. E morreu no dia certo, na hora certa. Então a Torá, ela tem tudo detalhado. O problema é você conseguir chegar a um nível de conhecimento para descodificar. É o que eu venho trabalhando há anos. Não fica um negócio meio complicado, né? Deus criara um ser humano para viver, por exemplo, 20 anos e morrer ali dentro de uma vala, morrer com gás. É um negócio meio estranho, Seria Deus um Deus malvadão, cara, para fazer um negócio desse? Isso todo mundo acha, né? Mas só que aquele ditado. A gente tem que entender a Torá. Deus criou o mal. Deus criou o bem. Deus criou a luz. Deus criou as trevas. Se você for nas Escrituras, você vai entender. Para Deus, a luz e as trevas é o quê? Mesma coisa. Não existe o mal. É a maneira como nós enxergamos. É a maneira como nós vemos. Tudo é para o bem. Tudo é para o bem. Aí eu uso até um texto do Novo Testamento, lá de Romanos, quando Paulo diz, todas essas coisas contribuem para o bem.
Poucos se entendem isso. Paulo tirou isso da onde? Da Torá. Tudo é para o bem. Então a pessoa não entende. Se o povo judeu não tivesse morrido ali, haveria nação de Israel? Já parou para perguntar? Não. Entendeu? Então o que acontece? Uma coisa vai levando a outra. Já que as pessoas elas analisam as coisas de acordo com a vida terrena. A sua alma, ela não vive 70 anos. A sua alma é eterna. A nave espacial aqui tem um prazo de validade. Você vai voltar com ela. Entendi. Entendeu? Então, é a maneira como se vê. Então, esses detalhes... Mas ela só passa uma vez, né? Dentro da instrução de vocês, só passa mais... Depende. Hã? Depende. Essa é outra história longa. Nossa, mas aí vai para uma outra vertente totalmente diferente. Mas é acreditado. As pessoas elas estão acostumadas com o outro lado da coisa. O outro lado da coisa copiou de cá. Mas você tá falando... Só que pegou as migalhas, igual o cristianismo. A ideia de Allan Kardec tem... Sim, Allan Kardec copiou do judaísmo. Pegou as migalhas do judaísmo e montou o kardecismo. Não? É o cristianismo. O que o cristianismo fez? Pegou as migalhas do cristianismo, do judaísmo, e montou uma religião. Isso é verdade. Tem pessoas que ficam bravas comigo. Então me prova o contrário. Então, gente, a gente está chegando no final. Eu vou pedir para o Oséias deixar uma palavra aqui para as pessoas dentro do judaísmo, né? Essa é uma palavra de esperança e também de fé, né? E também quero deixar claro que aqui a gente está para ouvir o convidado, né? Ouvir o ponto de vista dele dentro do que ele acredita, né? Não quer dizer que a nossa equipe acredita da mesma forma, certo. Mas eu sou muito grato, né, pela amizade que eu tenho com o Oséias e por ele ter aceito esse desafio assim, a olho fechado, né? Porque não mandei pergunta, vou lá. E aí, está aqui com a gente, eu sou muito grato pela sua vinda aqui e explanar um pouquinho sobre o judaísmo para a gente. Olha, Anderson, eu que tenho que agradecer. Primeiro porque é a primeira vez que eu faço uma entrevista online para um público. Por quê? Eu sempre preferi estudar mais do que falar muito. Acho que a gente precisa pesquisar mais e falar menos. Eu poderia ter um canal no YouTube, poderia ter jornal, ter programa de rádio, e tá pregando isso por aí. Eu já tenho uns 20 anos que eu estou procurando seguir esse caminho, só que eu aprendi uma coisa. No cristianismo eu fazia evangelização. Agora aqui não, eu tenho que aprender mais, ter cuidado com aquilo que eu vou falar. Eu tenho que pesquisar mais, eu tenho que estudar mais. Então, o que acontece? Eu agradeço, não, porque é a primeira vez que eu estou fazendo esse trabalho online, na primeira vez, e é um desafio, porque muitos vão me criticar, porque eu tenho um conhecimento muito grande, né? Sim. Muitos vão me criticar, não, coitado, ficou louco, né? Muitos já me chamam de doido mesmo, louco. Eu vou fazer o quê? Eu só me traz as escrituras, me convença o contrário. Vem até mim, não adianta falar. Traga a escritura e me convença ao contrário. Meu negócio é a escritura. Me convencer ao contrário, né? Só que eu não tenho achado. Tenho achado. Tem a maior parte dos pastores que eu conheço, nem lê a Bíblia e lê. Né? Pega um versículo lá e faz um sermão. Não é assim que funcionam as coisas. Nós temos que examinar as escrituras. Qualquer hora dessa, se a gente conseguir alguém para entrar no debate, a gente vai trazer o senhor para um debate. Sim, eu estou aberto para isso, desde que seja uma coisa assim para saudável, né? Saudável, para ajudar. Eu estou disposto a aprender. Sempre, é por isso que eu sempre aprendi, porque eu sempre fui aberto a aprender. Sim, então, claro. Eu estou disposto a aprender. Eu agradeço a oportunidade, eu agradeço ao público que está me ouvindo. Eu só peço uma coisa, né? Estejam orando ao Pai Celestial pela minha vida. Né? Eu estou agarrado com o Papai do Céu, agarrado com meu Deus, com o Eterno. Né? Para mim, é só o Eterno Pai Celestial. Não existe outro além dele. Estou que nem
que nem o Davi, capítulo 1 do livro de Salmo. Medita na Torá de dia e de noite, para que seja bem sucedido. Estou agarradinho nisso aí. Meu muito obrigado, que o Eterno abençoe a todos. Estou sempre à disposição. Quem quiser conversar comigo pessoalmente, estou sempre à disposição. Tá joia. Gente, vamos ficando por aqui. Uma boa noite e até a próxima, se Deus quiser. Boa noite.